Bem, nessa aula nós vamos falar aí da parte de conversão analógico-digital e depois mais para frente a gente fala também da parte de digital para analógico. Então, se a gente vai trabalhar com sinais digitais, né, então em geral, né, a gente tem no mundo, né, os sinais analógicos, imagens, áudio, etc. São os sinais, né, que são no mundo eles são uma forma analógica, e para poder converter eles para o formato digital, né, a gente tem que fazer, né, esse processo de conversão. Então aqui nesse esquemático, né, a gente mostra ali, né, que a gente tem ali um filtro anti-alias, né, que é um filtro analógico, e depois a gente faz a conversão, né, do analógico digital, para depois poder fazer o processamento do sinal no domínio digital e depois, né, se for necessário, né, converter isso aí, né, converter o sinal digital resultante, né, de volta para o mundo analógico. Então, algumas coisas que nós vamos ver aqui, né, na verdade é uma revisão do que já deve ter sido visto em processamento digital de sinais. Então, a gente sabe que o sinal digital, né, ele é um sinal que ele é amostrado e quantizado, né? Então, a gente toma amostras deles, né, ao longo do tempo, né, dado um determinado período de amostragem, vamos chamar aqui de TS, né, a distância entre as amostras. Então, a cada intervalo de tamanho TS, né, a gente obtém uma amostra, então ele é amostrado, e aí as amostras, né, elas são representadas, né, com uma precisão finita, né, então elas são quantizadas. Então é o que está mostrando aqui nessa figura, né? As linhas pontilhadas, né, são os níveis de quantização. Então a gente não consegue representar, né, no domínio digital qualquer valor, né? Então a gente vai representar apenas, né, um determinado número finito de valores. Então no caso aí dessa quantização, desse exemplo, né, são os valores aí das linhas pontilhadas. E aí, né, cada amostra é representada como um determinado valor o mais próximo possível da amplitude daquela amostra. Então a gente vê aqui, né, que existe, né, um erro nessa representação ali, né? A gente vai representar o valor da amostra pelo valor da amplitude do sinal pelo valor mais próximo ali possível, né, dos níveis de quantização, e essa diferença aí é o erro de quantização. Então mais para frente nós vamos falar dessa parte específica aí da quantização. Vamos relembrar aqui, né, a parte da amostragem. Então, suponha que o nosso sinal X, né, que vai ser amostrado, amostrar o sinal, né, é uma coisa que a gente multiplicar ele por um trem de impulsos, né? Então, esse S é o trem de impulsos, né, que seria isso que está aqui, né, o X, nossa função vai ser amostrada, o S é o trem de impulsos, e ao multiplicar, né, o X pelo S, a gente tem, né, o trem de impulsos modulado pelo X, né? Então, o que a gente, né, representando aqui, né? Então, o trem de impulsos, ele é, né, um somatório de impulsos deslocados, né, por múltiplos do período de amostragem, né? E aí, multiplicando o X por esse somatório, né, aplicando a distributiva aí, né, então vai aparecer, né, o X vezes cada um dos impulsos, e aí só vai, né, então a gente vai ter então os impulsos com a amplitude dada aqui pelo X nos instantes dados pelo onde ocorre o impulso. Então é isso que está representado aqui. Então a gente tem nossa função periódica, né, o trem de impulsos com período TS, e a gente pode representar ela, né, por uma série de Fourier. Então, nosso trem de impulsos, né, é essa formulazinha aqui, já apresentamos antes, e a gente pode representar, né, por uma série de Fourier, ou seja, essa função aqui é um somatório, né, de exponenciais complexas. Então, para determinar os coeficientes, né, da série de Fourier, a gente pode ver o produto interno, né? Se a gente tirar o produto interno entre o S e cada uma das funções, vamos chamar de φL,
φL, cada uma das exponenciais complexas, a exponencial de J, 2π, TL sobre TS. Em vez de K, estou usando L. Então, se a gente tirar o produto interno com cada uma dessas funções φ, né, cada uma das exponenciais complexas, então o S, né, a gente viu que é esse somatório aqui, né, somatório em K, né, o CK, exponencial, né, de J, aliás, vou colocar o φ, φK, e fazer aqui o produto interno com a φL. Então, o que a gente tem ali? Então, esse aqui vai dar os nossos CK, né, que vão chegar lá, né? Então, o produto interno é o operador linear, então fica sendo o somatório, né, dos produtos internos de FK com FL. E aí essas funções, né, elas são ortogonais, né, ortonormais, né, e apenas quando K for igual a L, né, que esse aqui vai ser diferente de zero, vai ser 1. Então isso aqui, na verdade, né, é um delta KL, né, que vai dar 1 quando K é igual a L. E 0 fora disso. Né? Então esse somatório em K vai ficar apenas o termo em que o K é igual a L, né? Ou seja, né, só o CL. Então cada um dos coeficientes, né, pode ser obtido pelo produto interno da função S com a função φ, né, a exponencial complexa. Então o produto interno, né, então CK aqui, né, é o produto interno, né, do S com φK. E esse produto interno, né, no caso de funções periódicas, né, é integral no período. Então, por exemplo, vou integrar de menos t no menos período sobre 2 até o período sobre 2. Aqui o S vezes o φK, né? φK de t. Então, fazendo essa multiplicação, o S desse intervalo, desse período, né, de menos ts sobre 2 até s sobre 2, só tem, né, um impulso no zero, né, que é o que está aqui. E aqui é a nossa função, aqui, né, o fica, aliás, aqui faltou o complexo conjugado, né, então aí fica menos aqui. Então fica a nossa φ ali. Fica. E fazendo essa integral aí dá 1 sobre ts. Essa integral dá 1, né? Essa integral dá 1, então fica só 1 sobre ts. Então, no final das contas, né, a multiplicação do x com s, né, que nós vamos chamar de xs, a gente pode expressar aí nessa forma aí. 1 sobre ts é a série de Fourier, né, onde a gente determinou aqui quem que é o CK. Bem, no domínio da frequência, se a gente analisar aqui que no tempo a gente tem a multiplicação por exponencial complexa, né? Então isso corresponde no tempo a um deslocamento, né, aqui é o 2π K sobre TS, né? Então não seria o múltiplo, né, do período da frequência de amostragem. Então no domínio do tempo, a transformada de Fourier do nosso x de s nada mais é do que um somatório das cópias do x, né, deslocadas, né, de múltiplos na frequência de amostragem. E a gente pode chegar no mesmo resultado, né, se a gente olhasse isso no domínio da frequência. Né? No domínio do tempo a gente está multiplicando o x pelo s. No domínio da frequência equivale a fazer a convolução. A multiplicação no tempo equivale a convolução na frequência. Então, no domínio da frequência a gente poderia estar realizando a convolução entre a transformada do x e a transformada do s. E a transformada do trem de impulsos é um trem de impulsos. Então a transformada do s aqui é um outro trem de impulsos com impulsos espaçados aqui pelo múltiplo da frequência de amostragem. Então, em suma, o que vai acontecer é aparecer réplicas do x, né, copiadas nos múltiplos da frequência de amostragem.
E a gente sabe, né, pelo teorema da amostragem, né, que ao fazer a amostragem, a gente pode depois, né, recuperar o sinal original, né, usando, para tanto, um filtro de reconstrução, um filtro passa-baixos ideal, né, um filtro com frequência de corte, um ωc, né, que esteja entre a frequência máxima do sinal e o ωs, que é a frequência de amostragem. Né? Então, se a gente usar um filtro passa-baixos ideal, como um filtro de reconstrução, a gente consegue recuperar o nosso sinal original. Então aqui é a representação gráfica da amostragem. Então se a gente tem o nosso sinal original x, né, então representando o espectro dele como sendo esse triângulo, o trem de impulsos, o S, ao fazer a multiplicação do x pelo S no domínio do tempo, né, no domínio da frequência a gente tem a convolução, né, do x com S. Então vai aparecer, né, o x copiado, né, com réplicas dele ao longo, né, de onde aparecem os impulsos do trem de impulsos. Né, se essa frequência de amostragem, né, for grande o suficiente, a gente depois, né, pode passar um filtro passa-baixos ideal com frequência de corte ωc, né, que esteja ali, né, entre, que seja maior do que o ωs, né, e maior do que o ωn e menor do que o, e entre ele, que esteja aqui entre os dois, né, entre maior do que o ωn aqui e menor, né, do que o ωs menos ωn. Agora, se a frequência de amostragem for menor, esses impulsos, né, do trem de impulsos estão mais próximos, e aí as réplicas do x, né, vão se sobrepor, né, gerando o que a gente conhece como hélice. E aí, nesse caso, né, a gente não vai conseguir recuperar exatamente o sinal original.